Bíblia diz que a língua carrega poder de vida e de morte. E muito daquilo que é poderoso debaixo dos céus, Deus estabeleceu a partir de uma dinâmica que a gente vê quando fala. A salvação, ela acontece quando ouvimos e somos alcançados pela loucura da pregação. Ou seja, alguém falando sobre o Evangelho alcança o coração de alguém que está disponível, e quando essa pessoa crê e confessa com a sua boca, existe salvação. Em Gênesis vemos tudo que acontece acontecendo, e tudo que existe existindo a partir do poder que saiu da boca de Deus. Quando o Filho de Deus é enviado à terra, ele poderia ter vindo como qualquer outra coisa, mas ele veio como o Verbo encarnado. Existe tanto poder na palavra, e existe algo que Deus ele guarda, ele zela, ele respeita, que é a sua própria palavra. Tem um momento que a Bíblia diz: por não ter ninguém superior a si por jurar, jurou por si mesmo. Ou seja, Deus não só é a palavra, ele não só se relaciona através da palavra, ele não só envia o seu Filho como a palavra encarnada, como ele estabelece tudo que estabeleceu a partir da dinâmica criativa que acontece pelas palavras que saem da sua própria boca. Então a gente precisa entender que aquilo que sai da nossa boca tem uma grande responsabilidade na construção da nossa história e do nosso futuro. Alguém está comigo? Diga amém. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu vou correr muito porque são muitos princípios, mas eu não quero que você saia daqui com metade da palavra. Eu quero que você saia daqui pronto para viver o maior romper da sua história, em nome de Jesus. Alguém concorda com isso? Diga amém. Primeiro princípio que eu quero compartilhar com você é que a fé é o nosso estilo de vida. A fé é o estilo de vida da igreja de Jesus. A fé não é um item acessório. A fé não é algo que a gente visita. A fé não é algo que a gente carrega apenas. A fé é o nosso estilo de vida. Alguém que está vivendo a plenitude das promessas de Deus necessariamente precisa estar caminhando debaixo de uma dinâmica de fé. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Agora, sabe o que é interessante? A gente pega um termo tão poderoso como esse e a gente diminui ele, a gente apequena ele, para usar esse termo só nos momentos em que a gente está passando algum tipo de dificuldade ou perrengue. Eu vou te dar um exemplo. Como é que você está, irmão? Cara, eu estou só pela fé. Irmão, como é que está 2023? Ah, irmão, só pela fé. Alguém já falou isso ou já usou esse termo com essa definição? Cara, e esse projeto, como é que está? Ah, irmão, esse projeto só pela fé. Diminuímos o termo viver pela fé como se ele fosse uma justificativa para uma vida que está sempre em busca de um livramento, uma vida que está sempre em busca de um socorro, quando na verdade no original, quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, esse termo viver pela fé significa aquilo que dá origem a algo. Ou seja, viver pela fé significa viver a partir de uma fé que dá origem a algo. Então, como que o justo vive? Vive a partir de uma fé que gera realidades. O justo vive a partir de uma fé que gera novas realidades. O justo profetiza aquilo que ouviu de Deus, e aquilo que ouviu de Deus se torna uma nova realidade. O justo profetiza aquilo que acessou nos céus, e aquilo que ele um dia acessou nos céus se torna em algum momento uma nova realidade. Por quê? Porque o justo vive pela fé. É impossível se Deus não agir, mas se torna inevitável quando ele age. Era inalcançável se não fosse Deus quem tivesse prometido, mas porque foi Ele quem prometeu, se tornou inevitável. Não fazia parte do meu entendimento, os meus olhos naturais nunca viram. Não fazia parte da minha ciência ou da minha consciência, os meus ouvidos naturais nunca ouviram. Não fazia parte do meu coração, aquilo nunca havia acessado ele. Mas é isso que Deus preparou para aqueles que amam a Deus e caminham debaixo do seu propósito. Deus tem algo para você que é impensável, inédito, inaudito, inimaginável, inalcançável, impossível. Mas se cremos e não duvidarmos, e se nos movemos debaixo da palavra da fé, viveremos cada promessa que Deus nos fez, dia após dia, de glória em glória. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, diga amém. Isso não é romantizar o Evangelho.
Isso é o evangelho na prática. E o seu pastor, debaixo de muito temor, eu quero falar isso, tem carregado frutos, ou se a gente quiser usar uma linguagem mais contextualizada, seu pastor tem carregado resultados da palavra da fé. Se você olhar o André Fernandes de 10 anos atrás e o André Fernandes de hoje, se você olhar a Kezinha de 10 anos atrás e a Kezinha de hoje, ontem quando o Kaique veio aqui do Nici, ele falou: eu ainda lembro de você vendendo camisas para projetos missionários lá no Rio de Janeiro. Eu falei: pois é, Kaique, agora eu estou sonhando em construir uma vila e um orfanato na África, das camisas para uma vila. Eu falei: lembra daquela época? Tinha um filho, agora a gente tem 3. Eu falei: daquela época pra cá muita coisa aconteceu, cara. Eu falei pra ele na beira do lago ali. 2017 eu quase morri. 2020 eu fui despejado com a Kezinha grávida do nosso 2º filho. Mas olha o que Deus está fazendo. De repente, Deus abriu as comportas dos céus e começou a cumprir de forma acelerada as suas promessas. Mas de repente leva muito tempo para acontecer. Promessas acumuladas, promessas que foram contidas, talvez porque não estávamos prontos ou porque não era o tempo de acessá-las. Quando você está no tempo perfeito de Deus, vivendo a vontade de Deus, e Deus diz: haja, não há impedimento, não há palavra contrária, não há arma forjada contra você que vai te impedir de acessar aquilo que Deus já preparou para você. Alguém crê nisso? Pelo amor de Deus, levante as mãos e declare com autoridade: diga: eu e a minha casa viveremos pela fé. Diga: romperemos em fé e viveremos milagres todos os dias para a glória de Deus. Se você crê nisso, irmão, você pode dar um brado de liberdade no teu lugar.